Estou aqui numa ilha de adição, ambiente de trabalho de dois profissionais, Aderbal Nogueira e Glauber Paiva. Eles são realizadores audiovisuais e documentaristas, duas profissões importantíssimas para a memória popular e social de um país, de um estado, importantíssimas e imprescindíveis para uma sociedade preservar as suas raízes culturais e civilizatórias. Ficou curioso? Pois vamos nessa! Vamos conhecer a vida e a obra desses dois profissionais? Produzir imagens, retratar histórias, ter o olhar, o ângulo, o foco, a crítica, a denúncia, o registro, são fatores para um realizador audiovisual e documentarista exercerem com totalidade seu ofício. Mas como transformar tudo isso em um produto imagético, documental, palpável? Aderbal Nogueira e Glauber Paiva, amigos na vida e na profissão, nos mostra como. Gravando. Bom, eu não sou da área de comunicação, eu sou da área da administração de empresas, eu sou formado em administração de empresas. Mas o gostar do passado, o gostar das coisas que muitas delas eu nem vivi, eu acho que sai bem do convívio, principalmente com meu avô. Meu avô foi da Estrada de Ferro e ele me contou muitas histórias, principalmente a respeito do cangaço, a respeito de Padre Cícero e de Fortaleza de antigamente. Então eu terminei o curso de administração de empresas e na época que eu estava fazendo ainda faculdade, eu estagiei lá no Cais do Porto, na Companhia Docas. E lá na Companhia Docas eu trabalhava na costagem. E por eu trabalhar na costagem, eu tive a oportunidade de entrar em navios de várias bandeiras. E quando eu entrava nesses navios, eu procurava conhecer a vida daqueles marinheiros. Então eu sempre gostei de histórias. E o cangaço entrou assim no sangue, como se diz, da mesma forma que a ferrovia, que o trem. Eu comecei a pesquisar o cangaço, digamos assim, mais profundamente, a partir dos anos 80. Antes eu só lia e tal. Mas a partir dos anos 80, quando eu gravei o primeiro depoimento falando de Lampião no Ceará, de lá para cá eu não parei mais. Conheci 42 pessoas que viveram a época do cangaço, entre cangaceiros, policiais volantes, coiteiros e pessoas que diretamente tiveram contato com os cangaceiros. Hoje em dia eu tenho um acervo muito grande relacionado à história do cangaço. Bom, além de gostar muito da história, eu sou, digamos, um aventureiro que nasci na época errada. E eu sempre viajei muito por conta do trabalho. Eu tenho uma produtora de vídeo, que trabalha com publicidade, com vídeos empresariais, com vídeos de política, de treinamento, enfim. E a Laser Video me proporcionou conhecer o Brasil quase todo a trabalho. E como eu sempre fui um aventureiro, eu usava também dessas viagens para fazer explorações, digamos assim, em lugares que eu não conhecia. E eu sempre gostei de pedalar, eu sempre gostei de fazer longas caminhadas e de remar. Então todos esses lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, como eu tenho uma produtora de vídeo, eu sempre levava uma câmerazinha e gravava tudo e continuo gravando. Então eu tive essa coisa do destino que o destino me deu, de poder conhecer lugares que pouquíssimas pessoas no Brasil tiveram a oportunidade de conhecer e principalmente de registrar também esses lugares. Então eu tenho dois canais no YouTube, um é sobre história, principalmente cangaço, eu, Aderbal Nogueira Cangaço, e tem um outro que se chama Viagem de Boa, onde eu mostro lugares no Nordeste, no Brasil e também na América do Sul, onde qualquer pessoa pode e deve conhecer. Porque eu costumo dizer, mano, que o mundo tá aí pra gente explorar. Eu conheço algumas coisas fora do Brasil, conheço. Mas antes eu conhecia a minha casa. Desde menina, eu lembro perfeitamente. Eu tinha 15, 16 anos, não lembro. Meu pai saiu daqui pra deixar meus dois irmãos, meu irmão e minha irmã, no aeroporto, eles iam pro exterior e ele me deixou na rodoviária pra eu ir pra Tauá. Passei um mês em Tauá, andando a cavalo e conhecendo a história dos Feitosas. E foi uma da fazenda que eu fiquei, era tio dos Feitosas, eu era menino. E já conhecendo aquela história, então eu sempre gostei da minha terra. Eu costumo dizer a alguns amigos que às vezes dizem, vamos para, um exemplo aqui, sei lá, Nova York, Paris. Não, você me convidar para ir para Piranhas, lá em Alagoas,
Se você me convidar para ir para Serra Grande, eu troco qualquer passeio no exterior por estar aqui na minha terra. Muita gente até diz, mas que aí você vai trocar tal coisa por tal coisa. Eu lhe digo honestamente até, que hoje as pessoas, em modo geral, estão trocando aquela história do urbano. Eu acho que as pessoas estão cansando de shopping, de compras, de baladas, de bebidas e estão se aventurando na natureza. Eu acredito que hoje o turismo ecológico, o turismo cultural, é o turismo que vai ganhar, que vai despontar, principalmente eu acho que o nosso Nordeste, o nosso Brasil precisa disso. Um dia desse eu conversando com alguns amigos, eu estava dizendo justamente o quê? No Nordeste, o que é que se divulga no Nordeste? São as praias. Mas realmente nós temos praias aqui lindíssimas que não deixam a desejar de qualquer lugar do mundo. Mas a gente não pode esquecer do nosso sertão. O sertão a gente tem cultura, a gente tem gastronomia, a gente tem muita história assim a granel, e que as pessoas hoje em dia estão buscando conhecer essas histórias. A gente conhece, por exemplo, pessoas que saem aqui do Brasil para ir fazer o caminho lá de Santiago, lá na Espanha. Por que não faz o caminho aqui do Padre Cícero, de Fátima, de Canidé aqui no Ceará também? Ou seja, os grandes sertões veredas, tem gente que sai daqui para conhecer o Saara e outros desertos. A gente tem o Lençóis do Maranhão aqui, que não deixa de ser um deserto. É uma coisa belíssima, eu tive a oportunidade de cruzar os Lençóis de carro e a pé. E quando você faz as coisas a pé, ou de bicicleta, ou a remo, você vê a natureza de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Aqui no Ceará a gente tem o Rio Jaguaribe. Eu desci o Rio Jaguaribe do Oroz até o mar de caiaque. Foi uma experiência assim fantástica. Eu acho que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de fazer isso. E eu registrei tudo, eu e os colegas que estavam comigo. Ou seja, a gente poder fazer esse registro e deixar para outras pessoas assistirem, eu acho uma importância enorme, enorme. Para você ter uma ideia, eu tenho um filho que me acompanhou durante muitas viagens. Ele tem uma experiência de vida, um conhecimento de vida de pessoas e lugares que pessoal da minha idade muitas vezes não tem. Ou seja, ele não foi criado, como a gente costuma dizer, na geração shopping center. Ele foi criado conhecendo pessoas e culturas. Eu tenho certeza que para a vida dele vai ser muito importante. Aliás, está sendo. Porque a gente, quando digamos, só na cidade, a gente conhece aquela coisa urbana, a gente não sabe as dificuldades, por exemplo, que o sertão passa na época da seca. Eu levei alguns amigos para fazer um pedal de Quixadá até a fazenda Não Me Deixe, está escrito na Raquel de Queiroz, e foi numa época de uma seca enorme. E uma das pessoas que estava lá com a gente, já com mais de 40 anos, disse que não sabia que a seca era daquele jeito. Que tomava 5 banhos por dia, era banho de 40 minutos, ou seja, a água indo embora. Eu disse, a próxima vez que você for tomar banho, você lembra aqui da situação do sertão e veja que o que você faz lá afeta aqui. Então essa vivência, essa experiência de vida é muito bom. Eu confesso até que, quando eu seja formado em administração, já feito alguns cursos de outras coisas, mas eu aprendi muito mais ouvindo as pessoas, experiências de vida, do que qualquer curso que eu tenha feito até hoje. Ao longo do tempo, a minha primeira inspiração foi o meu avô, mas ao longo do tempo eu fui conhecendo pessoas que me inspiraram para continuar o que eu vinha fazer desde menino. Dentre essas pessoas eu tenho o saudoso Cristiano Câmara. Eu ia para a casa do Cristiano e conversava horas e horas com ele. Um parceiro aí que eu tenho de fazer vários documentários, que você conversou com ele agora há pouco, é o Dr. Glauber Paiva. Uma pessoa que é fonte de inspiração para mim e eu acredito que para outros também. Por quê? Porque o que ele retratou vai ficar para todo sempre. Enquanto existir tecnologia, os vídeos que o Glauber fez, as coisas que o Cristiano fez, vão estar aí para as pessoas conhecerem o que era Fortaleza, digamos, no passado. E atualmente a gente fez um documentário em conjunto, aí do Glauber, que é contando a história do Nireis. E é o Nireis, eu estou dizendo agora o inverso, é o Miguel Ângelo de Azevedo. Porque muita gente não sabe quem é o Miguel Ângelo de Azevedo, mas sabe quem é o Nireis. Ou seja, é ao inverso a história do Nireis. E a gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho juntos.
que vai ser exibida agora no Cine Ceará, e eu acho que as pessoas têm sim, até por obrigação, conhecer o que Minas faz. E o material que eu tenho gravado, eu posso dizer o quê? Que eu tenho gravado o Nordeste quase todo, eu tenho também gravado muita coisa do Brasil quase todo. Eu acho que da Amazônia até o Rio Grande do Sul, eu já tive a oportunidade de registrar muitas coisas. E descendo mais ainda, eu fiz uma grande jornada até a Patagônia por terra. Eu fui e voltei por terra e registrei tudo que eu fui indo e gravando e conhecendo pelas estradas. Mas quando você viaja por terra, ou a pé, ou de bicicleta, ou de moto, ou de ônibus, ou de carro, você tem a oportunidade de ver a vegetação mudando, de ver o sotaque das pessoas mudando, ver a gastronomia que vai mudando, até o terreno que você está passando é outro. Então, o conselho que eu dou a todo mundo: quem puder viajar, viaje. De preferência por terra, de preferência primeiro o Brasil e depois sair para conhecer o mundo. Realizar um documentário profundo exige realmente muita pesquisa, estudo e foco. Arrisco a dizer que documentário seja a forma mais complexa de se fazer cinema. Mas por um outro lado, eu, você, também podemos documentar. Que tal pegarmos o nosso celular e registrar imagens do nosso dia a dia? O que falta é só iniciativa e oportunidade. Que os profissionais que conhecemos hoje nos inspirem em captar e documentar o melhor do nosso dia a dia para as futuras gerações. Aderbal, Glauber, muito obrigado. O programa Ponto a Ponto na TV volta segunda-feira e nós na sexta com muito mais profissionais, profissões e os seus ofícios. Até mais!